Sejam bem-vindos ao canal, pessoal. Vamos de política? Acompanhe comigo mais um vídeo aí. Mudando de assunto, olha, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal por envolvimento no bilionário esquema de fraude nos descontos sobre aposentadorias do INSS contratou o escritório do filho do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, 4 meses antes da operação deflagrada na semana passada. A repórter Natália Moraes explica os detalhes. Uma das entidades investigadas pela Polícia Federal no esquema de fraude nos descontos sobre aposentadorias do INSS contratou 4 meses antes da operação o escritório de advocacia de Henrique Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Em dezembro de 2024, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, o CEBAP, acertou a contratação do advogado junto com outras bancas para representar a entidade em órgãos federais e tentar manter o convênio que permite os descontos nas aposentadorias. Entre os órgãos citados no contrato estão o próprio INSS, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça. O valor do contrato era de R$200 mil por mês, sendo 50 mil para o escritório de Henrique Lewandowski, por um período de 12 meses. O escritório afirmou que a atuação era exclusivamente na área administrativa e que nunca atuou no Ministério da Justiça. Já a assessoria do ministro Ricardo Lewandowski reforçou que não teve nenhuma atuação do filho dentro da pasta. O CEBAP foi alvo de mandados de busca e apreensão na operação da Polícia Federal que investiga um desvio que pode ultrapassar 6 bilhões de reais. Após a operação, o Ministério da Previdência suspendeu todos os convênios de desconto e prometeu devolver aos aposentados e pensionistas os valores descontados de forma irregular. Para saber mais sobre esse assunto, acesse a matéria do nosso repórter Luiz Vassalo lá no nosso portal metrópolis.com. Não acaba nunca, viu? Eu estou aqui ao vivo com o nosso colunista Fábio Serapião para a gente discutir mais um pouco a repercussão desse caso que está incendiando Brasília. Serapião, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso Boletim Metrópolis. Boa tarde, Neila. Tá aí, matéria que a gente estava falando era sobre a contratação do escritório do filho do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, pouco tempo antes da operação que foi deflagrada pela Polícia Federal. A gente sabe mais sobre isso? Pois é, Neila, como a gente diz, todo grande escândalo, né, espirra para todos os lados, né, na direita, na esquerda. Nesse caso do filho do ministro Lewandowski, uma matéria do Luiz Vassalo, que foi quem revelou, né, a farra do INSS, e mostra ali como essas entidades já estavam se preparando ali para o embate jurídico, né? O Vassalo vem publicando essas matérias desde o ano passado e essas entidades foram contratando aí os figurões do direito. Enfim, ele atuou nesse caso, todo mundo tem direito à defesa, todo mundo sabe disso, mas é o ministro Lewandowski que chefia a Polícia Federal que está investigando isso. Então é um fato curioso o filho dele atuar nesse caso, embora, né, ele pode ter o argumento de que ele não sabia o que viraria isso, né, que viraria um escândalo tão grande, e um escândalo que, como a gente disse na semana passada, que caiu no colo do governo, né, Neila? O ministro Lewandowski falou agora há pouco sobre isso, né? Falou que não vê nenhum problema nessa contratação e que todo mundo vai ser punido. Então está todo mundo tentando se esquivar e se afastar desse caso que teve início com as matérias do Metrópolis, mas que ganharam uma proporção nacional e uma proporção de escândalo depois da operação sem desconto da Polícia Federal, Neila. O que a gente tem, Neila, na semana passada a gente conversou um pouco aqui, e a gente estava falando um pouquinho do que a gente sabia, né? Com base em apuração, com base no que a gente estava ouvindo das fontes. Ontem isso começou a ficar um pouquinho mais claro porque baixou o sigilo de alguns casos, né? A gente acha que a operação sem desconto é um caso só. Primeiro, ela não é um caso só. Tem inquérito dela e autorização para a operação no Ceará, em Sergipe, aqui em Brasília, em 2 varas diferentes.
tem em São Paulo. Então é um caso muito complexo. E são várias entidades, então cada inquérito tem uma entidade, tem um inquérito só dos servidores do INSS que foram afastados. Então é um negócio muito complexo e até então a gente não tinha muita ideia de como era. A gente sabia que os servidores a cúpula do INSS tinha sido afastada, a gente não tinha muita noção do porquê. Ontem isso começou a ficar mais claro, a gente já publicou algumas matérias na coluna, o pessoal de São Paulo, Luiz Vassalo, publicou mais algumas lá por São Paulo, e começou a ficar mais claro, primeiro, o porquê do afastamento, né, Neila? A gente teve aquela coletiva, não se explicou muito bem por que foram afastados, no dia seguinte o governo chama uma nova coletiva ali com o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, tenta explicar mais um pouco, mas ainda a gente sabia que teria sido uma omissão, mas não sabia direito o que tinha acontecido. Coletivas bem proformes, assim. Só para dar cara a tapa. Isso, só para trazer a crise mais para o governo, né, Neila? A gente brinca. Mas no material fica claro o motivo ali do afastamento e não são poucos os motivos, Neila. Procurador-geral do INSS que foi afastado recebeu 11,9 milhões de uma dessas entidades, né, por meio de empresas da mulher e por meio de lobista, enfim, muito dinheiro indo para esse procurador, que é quem, em tese, teria que fiscalizar ali dentro do INSS como as coisas estavam acontecendo. Outro ex-diretor, André Fidelis, que caiu ainda no ano passado após as primeiras matérias do Metrópolis. Também repasses ali de operadores, do lobista, aquele famoso careca do INSS. Enfim, repasses também de 5,1 milhões para empresas do filho dele, que tem um escritório de advocacia, para outras empresas próximas ali. Então fica claro que na questão do INSS não era só erro, não era falha, parece que tinha ali mesmo algum tipo de crime, de corrupção, porque não se explica, né, como que essas pessoas que estavam em cargos públicos, por que parentes, porque pessoas próximas, empresas próximas estavam recebendo. Então a gente já começa a aclarar um pouco ali como que se dava isso no âmbito do INSS. Em relação à presidência, né, até o momento, pelo menos no material que eu tive acesso, a gente não viu nenhuma transação ali, nenhum pagamento para o Stefanuto, que foi demitido, era o presidente do INSS. Mas a gente vê ali que ele não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas e pior, em alguns momentos ali a gestão dele destravou alguns descontos que tinham sido bloqueados, ele destravou e os descontos continuaram nos aposentados. Então mais um indício ali que tinha mais uma pessoa que não estava atuando da forma correta no INSS. E agora há pouco a gente deu na coluna também um ex-presidente do INSS, que foi ministro do Jair Bolsonaro, ministro do Trabalho e da Previdência, que a polícia, ele não foi alvo da operação, mas a Polícia Federal já achou umas transações suspeitas de pessoas ligadas, que são investigadas, ligadas a uma entidade, a Conafer, com pessoas próximas a ele. Então já está começando a se delinear com mais detalhes ali, Neila, como que se dava essa relação do INSS, de servidores do INSS com essas entidades. E também porque nada foi feito nesse período, né? Fica à vontade, pois Neila. Não. Pode falar, fica à vontade. Eu ia perguntar uma coisa estrutural muito simples que eu confesso não saber e eu acredito que muita gente que está assistindo a gente também não sabe. Por quê? A gente vem falando que esse caso ele transcende o governo de Jair Bolsonaro e vem para o governo Lula, certo? Do governo Jair Bolsonaro para o governo Lula, o que é que muda no quesito servidores dentro do INSS? Existem mudanças ali dentro de funcionários, de servidores? Eu digo isso porque a gente vê um golpe que ultrapassa um governo, que chega a 2 governos, embaixo dos olhos de 2 presidentes da República. Então, teve mudança dentro do INSS com mudança de governo? Pois é. O Luiz Vassalo escreveu uma matéria, se não me engano, ontem, que é muito interessante, que ele mostra esse percurso do esquema, passando ali pelo governo Bolsonaro e chegando até o Lula, e explica o que tinha em cada um, né? Tiveram algumas mudanças, sim, de nomes ali nos cargos, alguns ficaram, outros foram retirados. Um deles, o André Fidelis, vinha do governo Bolsonaro, cai no governo Lula após as matérias do Metrópolis. Então, algumas mudanças rolaram ali dentro, Neila, mas o esquema em si não parou.
O que a gente vê ali nesse material agora, com esse sigilo que caiu de alguns casos, fica bem claro uma coisa, Neila. Eram várias entidades, né? As principais ali que estão na mira são 11, mas são mais entidades que faziam esse desconto. A gente vê que tem dois tipos de entidades ali e é muito claro isso. Algumas que já são entidades antigas, que já tinham ali uma base de aposentados, de associados, isso já existia há muito tempo, mas que depois que surgiu esse esqueminha dos descontos, teve um leve aumento ali no número de associados que tinham desconto. Então ali pode ter algum esquema, mas não é 100% esquema. Isso é o que a gente tem ouvido dos investigadores, Neila. Mas o que aconteceu a partir de 2021, no governo Bolsonaro, foi que surgiu algumas entidades que elas não tinham essa base, elas não tinham essa base de associados, não tinham nada. Ao que parece, o que os investigadores suspeitam é que algumas entidades, essas que foram criadas entre 2021 e 2022, elas foram criadas somente para fazer os desvios. E ali fica muito claro, Neila, porque cada uma dessas entidades, ou grupo de entidades, tem um operador. Tem esse lobista, tem uma outra mulher que surgiu do Ceará, uma advogada, que também aparece ali em transações suspeitas, e a Polícia Federal coloca ela como intermediadora de pagamentos das entidades para servidores do INSS. Então, tem algumas entidades que tinham uma atividade ilícita misturada com essa ilícita, mas o que a Polícia Federal viu, e alguns investigadores têm relatado para a gente, Neila, é que tem algumas, principalmente ali em 2021 e 2022, onde concentrou o número desses convênios que foram feitos entre essas entidades e o INSS, que essas entidades era só crime, ao que parece, Neila. Era só para fazer esse desconto e elas não tinham uma base. Porque existe no Brasil, a gente sabe, o Brasil é um país que sempre teve sindicatos, associações, federações, confederações fortes. Isso é fato, né? Dos últimos tempos para cá até diminui um pouco. Mas tem esses sindicatos. Agora, o problema é que algumas entidades foram criadas só para isso. Então, isso fica muito claro. Essa matéria do Vassalo, ela mostra isso. 2021, 2023, a criação dessas entidades que, ao que parece, são só para o esquema. E o resultado disso é que em 2023, aí já no governo Lula, elas tinham sido criadas em 21 e 22, em 2023 elas começam a cobrar o desconto. É aí que a gente vê aquele pico que sai de alguns milhões, centenas de milhões para bilhão. Então a gente tem bilhão 2023, 2024, que é resultado dessas entidades que tinham formalizado os convênios ali em 2001 e 2022, Neila. Voltando um pouco à sua pergunta, aí a gente mostra essa relação, né? Alguns desses servidores do INSS, esse ex-presidente do INSS, que a gente mostrou que tem transações suspeitas, que foi ministro do Bolsonaro, era presidente do INSS nessa época. Tem um outro diretor de governança que recebeu também dessas entidades e de lobistas, que é o Alexandre Guimarães, também era do governo Bolsonaro, dessa área de governança que deveria fiscalizar. Aí eles saíram, entraram outros no governo Lula, que simplesmente não fizeram nada. No governo Lula, só teve um convênio, mas todos esses convênios que tinham sido firmados antes estavam fazendo seus descontos. Por isso que você vê um aumento exponencial no valor de desconto sendo feito, que sai da casa das centenas de milhões, que já era muito grande, e vai para a casa do bilhão, que chega aí nessa quantia de 6,3 bilhões, que nem tudo é irregular, mas até o momento a suspeita dos investigadores é que a maioria era de desconto irregular, Neila. Eu ia chegar nesses 6 bilhões de reais e minha pergunta para você é a seguinte, o que interessa mesmo agora é que essas pessoas que foram lesadas, elas tenham o seu dinheiro de volta. O que acontece é que a gente vem mostrando aqui a dificuldade dessas pessoas de conseguir esse dinheiro de volta. Número 1, elas têm que baixar um aplicativo, tentar um contato com o INSS através do aplicativo do INSS. Para isso, elas também têm que baixar o Gov.br, enfim, para ter ali uma certificação de que aquela pessoa é ela mesma, entrar no aplicativo do INSS e conseguir pedir esse dinheiro de volta, o que já é um processo que deve demorar um pouco. O outro ponto é tentar ir na agência do INSS, conversar e ver que rumo isso vai ter. E o terceiro ponto, que é o que eu acho que vai dar mais certo, é acabar procurando a justiça. Pois bem, o ministro Carlos Lupe disse, e o ministro da CGU também disse, que esse dinheiro vai ser restituído, mas até agora eu não vi nenhum dos dois dizer como e quando. Isso. Na coletiva da sexta-feira, se não me engano, né, o objetivo, em tese, era justamente passar essa mensagem, que vai devolver tudo.
Mas, como tudo em Brasília, criou-se um grupo de trabalho para ver o que fazer, Neila. Pela experiência que a gente tem aqui em Brasília, isso no Congresso, isso no Supremo, isso no governo, quando cria-se um grupo de trabalho é porque está precisando de tempo. Não sabe o que fazer e precisa de tempo para resolver o que vai fazer. Nesse momento a gente está nessa situação. Primeiro porque realmente é complicado. O governo, eu acho que não tem esse dinheiro para fazer um adiantamento, devolver e depois cobrar das empresas que desviaram. Então a expectativa do governo é achar um meio termo em relação a isso. Em relação ao aplicativo, isso vale para os descontos que ainda não foram feitos e já foram bloqueados. Agora não adianta muito mais. Aqueles que já foram feitos, o caminho é a justiça, você entrar com uma ação, mas também isso vai levar um tempo e pode ser que lá na frente a justiça não ache dinheiro na conta dessas entidades, né, Neila? Então eu acho que a grande aposta do governo é na operação sem desconto, para que a Polícia Federal consiga mapear para onde essas entidades mandaram esses valores. Que daí, conseguindo bloquear isso, e já bloqueou uma boa parte, a Polícia Federal fala em 2 bilhões, mas a gente não tem certeza ainda se o pedido foi de 2 bilhões ou se já achou nas contas 2 bilhões. O que eu tenho de informação é que mais ou menos 300 milhões já foram encontrados, pelo menos de uma dessas entidades, que estaria ali em empresas de fachada. Eu acho que a grande aposta do governo é conseguir seguir o caminho do dinheiro e ver para onde foi. A entidade fez o desconto, para onde que ela enviou esse dinheiro? Creio que é um pouco difícil ter torrado todo esse dinheiro, né? E se torrou, comprou bens, comprou imóveis, comprou carros, enfim. Esse dinheiro tem que estar em algum lugar nele. Então chegar nesse ponto. Aonde está esse dinheiro? Porque você está me dizendo que 300 milhões foram bloqueados, que eles chamam de sequestrado, um dinheiro que fica sequestrado. A gente tinha ouvido falar também num valor de R$1 bilhão, que também já havia sido sequestrado. Esse valor de 300 milhões é dinheiro ou a gente está falando de carro, de imóvel, de joias? Esse valor dos 300 bilhões, segundo uma fonte me relata, é dinheiro que a entidade passou para empresas de fachada. Então estão em contas de empresas de fachada e dali sorte que não tenha ido para nenhum lugar, mas ao que parece está bloqueado lá. O governo, a Polícia Federal, oficialmente fala de um valor de 1 bi. Eu já ouvi também 2 bi. Então a gente está tentando entender o que tem. Se tem 2 bi já é um bom sinal, Neila. A questão é se foi encontrado mesmo, porque tem uma diferença no que você pede o bloqueio. Vamos supor, eu sou alvo de uma operação, a polícia pede 100 milhões de bloqueio. Obviamente, na minha conta não vai achar nem 100 reais, né? Então, a ordem era de 100 milhões, mas só achou 100 reais. Então, esse valor sempre tem que esperar efetivamente o Banco Central bloquear nas contas. Então, isso é um trabalho que a Polícia Federal está fazendo. Em paralelo, a AGU tem esse grupo de trabalho que está debatendo ali quais formas fazer essa devolução. O governo dá uma posição dessa que vai devolver já é um ponto positivo, Neila. Eu acho que ele é muito ruim para o governo se não conseguir. Ele pode falar que o esquema não começou no governo dele, mas estourou no atual governo. Então é o atual governo que vai ter que resolver. Mas a gente tem que esperar mais uns dias aí para ver o que esse grupo de trabalho da AGU, com integrantes de CGU, da Polícia Federal também, vai definir sobre os próximos passos para ver como vai devolver. Mas eu creio que a grande aposta do governo é justamente a investigação criminal da Operação Sem Desconto para bloquear esses valores, para investigar essas pessoas e para descobrir 6,3 bi ao total, quanto desse total foi de cobrança irregular. Esse é o primeiro passo. Ou ver todos os bancos de dados, ver todos os aposentados, quem autorizou, quem não autorizou, dos 6,3 bi, quanto é irregular? Irregular é 5 bi, vamos supor. Onde foi parar 5 bi dessas entidades? Fazer o caminho contrário do dinheiro, voltar nas contas da entidade para onde ela mandou e ir até o fim tentando bloquear. O que me parece, Neila, é que o caminho mais sólido aí é a operação criminal. Eu acho que, ou então o governo arrumar uma fonte extra e falar, vou devolver, depois eu me viro para conseguir reaver com as entidades. Numa situação de crise fiscal, de corte de gastos, eu acho que esse caminho é um pouco difícil. Essa fonte extra, ela não existe no momento, viu, Serapião? A não ser que peguem os 100 reais que estejam lá na sua conta, viu? Porque a fonte extra, ela não existe nesse só momento. Alguns bilhões nele. Só alguns bilhões para resolver esse problema. Serapião, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Boletim. Obrigado. Como se não bastasse o golpe aplicado pela instituição,
outro golpe está circulando nas redes sociais. Golpistas prometem devolver valores descontados indevidamente da folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. É o golpe dentro do golpe. Quem traz os detalhes é a repórter Milena Vogado. Uma aposentada de 69 anos quase caiu num golpe nas redes sociais a partir de um anúncio que prometia a devolução dos descontos do INSS. Alguns vinham com vídeos manipulados por inteligência artificial, usando imagens do jornalista César Tralli e do deputado Nicolas Ferreira, incentivando os beneficiários do INSS a clicarem no link para consultar valores disponíveis para saque. Tudo falso. O governo federal já alertou, trata-se de um golpe. Ninguém deve acessar links recebidos por e-mail, redes sociais ou mensagens prometendo devolução dos descontos. Depois disso, ela continuou recebendo anúncios parecidos nas redes sociais. O Ministério da Previdência informou que, de fato, alguns valores descontados de forma indevida serão devolvidos. Os descontos feitos em abril vão ser ressarcidos automaticamente na folha de pagamento entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Já os valores descontados antes de abril ainda estão sendo analisados, e a forma de devolução ainda será definida por um grupo da Advocacia Geral da União. Para cancelar descontos indevidos, o caminho também é pelo Meu INSS. Para isso, basta fazer um novo pedido e procurar por excluir mensalidade de associação ou sindicato. Siga as instruções da plataforma para encerrar o desconto. Ah, e fica o alerta: não existe Pix para liberar benefício do INSS. Promessas de dinheiro fácil, ainda mais com urgência para pagar taxa, são sempre suspeitas. Informe-se pelos canais oficiais e compartilhe essa informação com quem pode estar vulnerável a esse tipo de golpe. Também é importante registrar uma denúncia no Portal do Consumidor ou na ouvidoria do Instituto pela plataforma Fala BR. Para ler a matéria completa, acesse metrópolis.com. Olha, e tem entrevista coletiva rolando no Salão Verde da Câmara dos Deputados.